Capítulo 600. Com o poder do dragão surgindo, o homem forte Ozil e seus subordinados tremeram no local, como se um martelo gigantesco os tivesse atingido. De repente, alguns deles correram em todas as direções, escapando sem rumo. Alguns continuaram andando em círculos no local, enquanto outros ficaram parados, tremendo incontrolavelmente. Houve todos os tipos de reações diferentes. Ao contrário de antes, quando ele estava com medo de que Língua de Cobra Mitor se recuperasse, tornando necessário fazer valer cada segundo, Klein teve tempo de sobra para observar o que estava ao seu redor naquele momento. Ele imediatamente compreendeu a situação. Diferentes reações decorrem da força da mente e resiliência. Os mais fracos e comuns eram os que corriam descontroladamente. Aqueles com força mental relativamente mais forte entre as pessoas comuns correriam sem rumo. Para os Beyonders, que tinham sua psique aprimorada, assim como para as pessoas comuns que tinham fortes forças mentais, eles circulavam no local, tentando escapar, mas parando também. Os Beyonders fortes com forte força mental ficariam parados enquanto tremiam ou andavam em círculos no local. Aqueles que sofrem de incontinência por medo pertencem ao grupo que foge e evita. Klein passou o olhar e estava prestes a levantar a arma para atirar, fazendo com que os inimigos que poderiam ameaçá-lo perdessem a capacidade de combater. Nesse momento, ele viu que um homem que tremia no local havia recuperado a clareza de seus olhos. Ele estava prestes a escapar da influência de terror, já os demais também apresentavam sintomas de recuperação. Considerando como ele não tinha a habilidade de acabar com todos eles em um período tão curto de tempo, e como um tiro iria trazer vários deles de volta aos seus sentidos, bem como quando tanto Beyonders diferentes, ao combinarem seus diferentes poderes, juntos, poderiam causar-lhe danos, Klein mudou de ideia e fez com que a luva na palma da mão esquerda ficasse manchada com uma escuridão sinistra e reflexiva. Seus olhos ficaram escuros enquanto ele distorcia com força as intenções das pessoas que estavam acordando. O homem trêmulo avançou de repente. Ele não conseguia mais resistir aos seus pensamentos de fugir. Ele correu direto para a saída secreta, deixando seu empregador, o homem forte Ozil, para trás. Klein rapidamente alternou entre psiquiatra e barão da corrupção, usando o poder do dragão seguido de distorção enquanto repetia este ciclo. Logo, perseguiu mentalmente todos os seguranças fortes ou resilientes de Ozil até o porão. Embora não houvesse como comparar fome rastejante a um pastor genuíno, alternar entre almas diferentes exigia um certo tempo para esfriar, Klein captou esse ritmo muito bem. Ele completou facilmente seu objetivo enquanto ainda havia alguns efeitos remanescentes do poder do dragão. No entanto, também descobriu um problema. Para certos alvos, se eles fossem repetidamente expostos ao poder do dragão dentro de um curto período de tempo, os efeitos enfraqueceriam com o uso repetido. Claro, a maioria dos subordinados do Homem Forte Ozil já estavam caídos no chão depois de serem repetidamente atingidos pelo poder do dragão. Eles estavam mijando e defecando, emitindo um fedor. Poder do dragão e distorção são uma combinação muito boa. Se Mitor não tivesse tentado contra-atacar, ele poderia ter escapado com suborno, enfraquecimento e distorção, e eu talvez não tivesse sido necessariamente capaz de alcançá-lo e acabar com ele. Sim, esse contra-ataque dele foi muito potente. Não havia nenhum sinal antes disso. Se não fosse devido à confiança de um vidente e palhaço em sua espiritualidade e intuição, eu poderia não ter sido capaz de usar substitutos de estatueta de papel a tempo, muito menos falar sobre como evitar o ataque. Isso me lembra que, embora a fome rastejante forneça a força de combate de um sequência 5, não devo menosprezar outros sequência 6. Um erro descuidado pode me matar. Em meio a seus pensamentos,
Klein fez a luva girar como se fosse dourada. Seus olhos de repente se iluminaram com 2 relâmpagos. O homem forte Ozil imediatamente gritou de dor, pois não aguentava mais. Ele caiu no chão como o pico de uma montanha caindo. Ele segurou a cabeça enquanto lutava contra a dor como um bagre que acabara de ser capturado. Infelizmente, não tenho poderes Beyonder que possam realizar um ataque em área. Caso contrário, eu seria capaz de manter os outros Beyonders afastados. Lembro-me que há uma tempestade de raios no domínio do Rei dos Mares. No entanto, tais encantamentos são de um nível muito alto. Isso excede meu conhecimento. Klein passou o olhar por todos os capangas antes de caminhar sem pressa até o porão. Este lugar era originalmente um mercado, mas com todos fugindo, estava vazio. Vestido com sua sobrecasaca trespassada, Klein puxou uma cadeira de trás de uma barraca. Ele colocou-o diante de Ozil e sentou-se vagarosamente. Ele se inclinou para a frente enquanto observava o chefe do bar Folha de Amires sem dizer uma palavra. Depois que Ozil cambaleou por um tempo, ele finalmente se recuperou da dor que quase o fez perder o controle. No entanto, ainda sofria de uma dor de cabeça terrível. Ele estava prestes a se levantar quando viu um par de olhos de cor clara que refletiam uma luz dourada pálida. Viu uma luva coberta de escamas douradas escuras. Naquele instante, suor frio ainda escorria de sua testa. Ele sentiu que um turbilhão após o outro aparecia em seus olhos, sugando toda a sua atenção. Klein perguntou calmamente: "Você já foi pirata?" Sim. Ozil percebeu que tinha a forte intenção de responder ao homem. Esta era uma influência psicológica. Klein perguntou novamente sem mudar de tom: "Que atos você cometeu no passado que violam as leis do reino?" Ozil não escondeu nada dele. Ele simplesmente explicou o que havia feito como pirata e como chefe do bar Folha de Amires. Incluía a pilhagem de navios, o estupro de passageiras e o assassinato de inocentes. Isso incluiu derrubar concorrentes e sequestrar seus familiares, montando emboscadas para afundar uma família inteira no fundo do oceano. Klein ouviu tudo isso em silêncio e os cantos de sua boca se curvaram lentamente. Ele bateu a palma da mão esquerda na mão direita e disse: "Que pirata competente e chefe de gangue aceitável." Em meio a seus elogios, ele estendeu a mão esquerda enquanto uma boca feroz se abria na fina pele humana. Gritos estridentes ressoaram no porão, mas pararam depois de alguns segundos. Tudo o que restou foram ecos. Klein sentou-se em sua cadeira, observando em silêncio enquanto os pontos brilhantes de luz se reuniam lentamente à sua frente. Ao seu redor, todos os capangas que sofriam de incontinência se distanciaram dele instintivamente. Enquanto rastejavam, deixavam manchas no chão. Momentos depois, Klein levantou-se lentamente. Ele se abaixou para pegar uma luz esférica pura do tamanho do punho de um bebê, assim como a carteira dentro das roupas de Ozil. Depois de dar uma olhada rápida na espessura do maço de dinheiro, ele guardou os 2 itens e o revólver no coldre. Pegou a meia cartola e fez uma reverência para os capangas trêmulos no canto. Klein verificou a área subterrânea depois de terminar tudo. Para seu pesar, ele não viu nenhum item como um cofre. Tudo o que pôde fazer foi retornar pela passagem, pegar o cadáver de língua de cobra Mitor King e caminhar até a entrada. Ele parou por 2 segundos enquanto a cena lá fora era naturalmente delineada em sua mente. Viu que os seguranças, que ele imaginava que tentariam abrir a porta para ajudar, já haviam desaparecido. O poder do dragão de agora os fez perceber que é uma batalha entre Beyonders, então eles recuaram? Como esperado de uma região onde os piratas estão por toda parte. Algumas pessoas comuns ainda têm uma chance de entender os Beyonders.
Parece que tais assuntos acontecem com frequência aqui. Algum fugitivo será preso de repente pelos punidores mandatários? Klein desfez as correntes de metal, pegou o bolso de Mithor King e pegou seu dinheiro. Ele conteve a vontade de contar seus ganhos enquanto queimava uma estatueta de papel e a jogava fora antes de abrir a porta de entrada. Ele então saiu com o cadáver de Mithor. Neste momento, a maioria dos clientes do bar já havia partido. Havia apenas cerca de 8 pessoas escondidas em locais diferentes aguardando o resultado. Klein examinou a área sem qualquer expressão ao ver os olhares se retraírem freneticamente. A única pessoa que se atreveu a olhar para ele de frente foi Oz Kent. Ele estava carrancudo enquanto observava German Sparrow carregar um cadáver lentamente. Bang! O cadáver voou na frente dele, batendo em uma mesa. Oz Kent focou seu olhar enquanto suas pupilas se contraíam instantaneamente. Mithor King, língua de cobra. Terceiro imediato da contra-almirante da peste, Mithor King. Ele ergueu os olhos em estado de choque, lançando outro olhar para German Sparrow. Klein revelou um leve sorriso. Lembre-se da minha recompensa. Dito isso, ele pegou sua meia cartola, curvou-se levemente como forma de se despedir e virou-se para sair pela porta principal do bar Folha de Amires. Reticências. Porto de Baian. Na Ágata Branca. Eland observou a porta de sua cabine de capitão ser aberta com violência. Ele perguntou surpreso: Kent, o que aconteceu? Oz Kent o questionou com uma expressão distorcida. Eland, que tipo de monstro você me apresentou? German Sparrow. Eland voltou com uma pergunta, sentindo-se um tanto inseguro. Oz Kent assentiu. Ele matou Língua de Cobra e Homem Forte Ozil sem pestanejar, bem dentro do bar Folha de Amires, bem na minha frente. Não demorou nem 5 minutos. Ele sentiu como se estivesse ficando louco. Mithor King? Eland perguntou, mas parecia estar repetindo o nome para si mesmo. Então, ele revelou um sorriso triste. Pelo que parece, temos que nos reportar aos superiores. Ele não mencionou Blazing Danites nem a morte de Steel Mavet. Tudo bem. Oz Kent estava esperando que ele dissesse isso. Às 3 da tarde, num edifício ajardinado perto do gabinete do governador-geral. Eland e Oz Kent estavam sentados em uma sala elegantemente decorada enquanto aguardavam a resposta de uma pessoa importante. Depois de um tempo desconhecido, um jovem de cabelos loiros bem penteados para trás desceu as escadas e disse aos dois: o general diz que, como temporariamente não demonstra qualquer animosidade, devemos honrar o acordo e continuar nossa cooperação de antes. No entanto, devemos ter cuidado. Envie um telegrama para Backlund e investigue secretamente sua verdadeira identidade e intenções aqui no mar. Além disso, espalhe a notícia de que ele matou Mithor King. Faça os piratas saberem. Sim, Sr. Luan. Depois de receber instruções claras, Eland e Oz Kent imediatamente suspiraram de alívio. Reticências. Dentro da pousada, Klein fez uma adivinhação e contou seu dinheiro, confirmando que havia recebido 327 libras, 9 soles e 5 centavos, e uma característica de Beyonder de um sequência 8, pugilista do caminho do guerreiro 1. Este também é um item que vale de 600 a 700 libras. Além disso, há a recompensa de Mithor. Mesmo se eu deduzir as taxas trabalhistas, ainda haverá vários milhares de libras. Oz Kent pode não ousar receber sua parte. Esta é uma colheita muito boa. É como uma sorte inesperada. Klein pensou com conforto antes de realizar um ritual, enviando a fome rastejante para a névoa cinza. Para ser franco, ele sentiu que poder do dragão, frenesi e influência psicológica eram 3 poderes bastante úteis dos quais ele não suportaria se separar.
No entanto, como já havia prometido à senhorita Justiça, ele finalmente optou por cumprir sua promessa. Nota: 1. Caminho do Gigante. Ponto.